Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Juve, o podcast que é da Juventude Carioca. E deixa eu te falar, hoje a gente vai tratar um assunto que tá na boca de todo mundo, que são as apostas. Mas a gente sempre traz os pontos de vista das mais variadas pessoas. E hoje a gente está aqui com um especialista. Eu quero que vocês recebam aí na casa de vocês com muito carinho, Marcelo Barros. Marcelo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem, secretário? Tudo tranquilo. Olha, obrigada por ter aceitado o convite, né? Você sabe que a gente está aí nessa empreitada de conscientizar os jovens sobre os riscos das apostas esportivas. Mas eu acho que é muito importante... Todo mundo já te conhece, né? Todo mundo sabe quem você é, principalmente a galera que se interessa pelo mundo esportivo. Gente, o Marcelo, ele é jornalista, ele é locutor, ele tá no carnaval, ele tá no esporte. O Marcelo tá em tudo, né? Mas conta um pouquinho de você e como é que você passa, né, de jornalista para ir também como trader esportivo. Sim. Conta pra galera um pouquinho. Bom, tudo bem, secretário? Uma honra estar aqui no Pod Juve. Parabéns pela iniciativa. Olha, secretária, eu fiz jornalismo cedo, né? Eu entrei cedo na faculdade com 16 anos, mas logo depois eu precisava me virar melhor. Sabe como é que é jornalista? Soldo de jornalista, né? Jornalista até hoje tem um piso muito baixo e tal, e a gente veio praticamente no mesmo lugar, né? E aí eu fui fazer direito e fui advogado durante 15 anos. No meio dessa militância no direito, eu recebi um convite para voltar ao jornalismo, para finalmente começar a carreira, e fui fazendo como hobby, a partir de 99. Já estava no direito há algum tempo, tinha me formado ali em 96 e fui indo. Durante um tempo eu levei, até que um dia o jornalismo começou a virar profissão, jornalismo esportivo especialmente. Eu comecei no rádio e tal, virei editor de esportes aqui da Transamérica do Rio. É uma experiência que eu tinha tido em Curitiba, quis trazer para cá e eu fui acompanhando e migrando nessas mídias que foram se modificando muito rapidamente, né? A gente teve nos últimos 20 anos uma migração de mídias, você tem uma ideia, hoje a gente tem o YouTube, a gente tem os canais, os stream, tomando conta dos direitos de transmissão, por exemplo, do Mundial da FIFA agora, né? Que vai ser transmitido pela Cazé TV originalmente, né? Então fui acompanhando, migrando essa transição do rádio fui para mídia impressa, para a TV e depois fui para a internet. Quando eu cheguei na internet, já um pouco tardiamente, eu percebi que estavam começando a pipocar programas de dicas de apostas. Eu fui ver o que era. Falei assim, o que é isso? E comecei a me interessar pelo fato, né? Ainda eram poucas pessoas, só que foi crescendo esse interesse, obviamente porque o jogo é o jogo, né? Ele foi crescendo esse interesse e aquele sonho de enriquecimento rápido, que é o sonho de qualquer... É lícito, né? De qualquer pessoa. Todo mundo sonha acordar amanhã... O gênio, né, da lâmpada, que era assim, meus 3 desejos. Exatamente. Não, isso aí não foi inventado pelas bestas. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, vou começar a estudar esse troço aí. Fui estudando, eu vi que era uma abordagem muito cruel e mambembe, de venda de sonhos. E a minha ideia de entrada nisso aí foi exatamente para combater essa abordagem. Essa abordagem que ainda existe, mas hoje já regulamentada e ainda com um olhar de pessoas como você, muito atento. Tá todo mundo muito atento, né? Mas eu peguei ainda a selva. Eu peguei o lugar em que o cara abria um canal no Telegram e mentia. E peguei uma situação que era pior. E a situação que eu queria entrar agora para abrir nosso programa, que é uma da qual eu realmente não me orgulho muito de mim, não, tá? Já fiz muita besteira. Mas nisso aí, você pode ter certeza. Havia uma tentativa das casas de apostas de trazerem os influenciadores, jornalistas ou não, especialmente jornalistas esportivos, que era muito cruel, que era o seguinte: você pega a tua popularidade, você traz o teu público e a tua remuneração vai ser em cima da perda do dinheiro do teu público. Essa era a regra. E essa regra eu posso dizer que eu rompi. Foi quando eu não aceitei essa regra, não aceitando. Eu falei assim, não, eu vou combater isso aí. Eu vou combater de dentro para fora. Não julgo os meus amigos que aceitaram, conheço vários que aceitaram, mas me parecia uma regra muito cruel, né? Você se remunerar a partir da perda de quem você convenceu a jogar. Você imagina isso? Eu falei, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou tentar trazer de dentro da mídia para fora um conceito de melhores práticas. Levou um tempo, porque ninguém queria se meter com isso. Eu falei assim, a gente não vai se meter com isso. Eu falei, não, mas vocês já estão se metendo, já está anunciando aí na tua Copa do Mundo, está anunciando aí no teu Campeonato Brasileiro, na camisa dos clubes, vocês já estão ganhando dinheiro com isso. Vocês já se meteram. A partir de agora, eu acho mais importante a gente conscientizar. Como é que faz?
como é que os insights melhores, as melhores práticas, as práticas menos nocivas. Já que a galera está dentro, vamos tentar, já que eu estou estudando isso há algum tempo, e assim foi. Foi difícil entrar, comecei entrando na TV fechada, foi o primeiro programa de TV fechada que tem até hoje, na NET, na Sky, num canal chamado Nosso Futebol, um canal de esportes. Foi o primeiro que abriu, e a partir dali foi indo, eu fui chamando a atenção, até que veio a TV Record, e outras já vieram aí também, que em breve estaremos. Mas foi a partir desse desejo de conscientização. Porque existe um fato, secretária. Existe a Lei 14.790. Essa lei foi sancionada pelo governo brasileiro. Essa lei foi debatida no Congresso Nacional a partir de um estudo técnico grande. A gente tem os bastidores, mas os bastidores são os bastidores. Bastidores de qualquer negociação de lei. Ninguém aqui é filho de chocadeira, ninguém nasceu ontem, né? Todo mundo aqui conhece como é que funciona isso no Brasil. Os bastidores foram bastidores pesados. E, a partir daí, essa lei foi sancionada. E a lei que existe, ela traz um fato superveniente, que é aí que entra a sua preocupação, que é muito justa, e entra a minha preocupação. A gente tratava, até 2022, 2023, de apostas online de cota fixa, esportivas. Que era o seguinte, o jogo está ali. Você viu o jogo domingo? Você viu o jogo, você sentou para ver o jogo. Então, você olhou e falou assim, não vai sair gol. Você aposta contra o gol. Se sair gol, tu perdeu. Se não sair, você ganhou e tá tudo bem. Você tá vendo o jogo e você tá acompanhando ali. A partir dessa sanção da lei, do sancionamento, o que aconteceu? Foram embutidas nas casas de apostas os jogos online. Foram embutidos os jogos online. Os tigrinhos da vida. Os cassinos, os caça-níqueis. Eles não estavam lá. Eles eram sites em separado. Você ia lá e aí você ficava fácil de combater. Então, o que eu imagino... Bom, tem o bastidor, mas não posso provar mais. Mas o que eu imagino que aconteceu foi uma negociação. Por quê? Quando o Paulo Guedes era ministro da Economia, ministro da Fazenda, e pensou em regulamentar, ele tinha duas ideias. Que era uma ideia de taxar em cima do imposto de renda normal, de pessoa jurídica, ia lá e taxava, enfim, 30%, 27,5% e tal, ele taxava, ou então cobrava um fixo. Ele não quis se ater a isso, porque era uma ebulição política, veio a pandemia e tal, e eles deixaram para lá. Sentaram em cima do tema. O tema estava ali, porque vivia através de um decreto ainda do Temer, desde 2018, estava ali, mas não tinha regulamentação absoluta. Quando o Fernando Haddad chegou e tomou conta do Ministério e da Receita, eles falaram, não, nós vamos optar pelo pedágio. O que é o pedágio? Uma casa de apostas para funcionar no Brasil, ela, dentre outras coisas, tem que ser registrada aqui, tem que ter sede aqui, tem que ter o .br e tudo isso, mas ela tem que pagar 30 milhões, que é um pedágio que o governo brasileiro fixou por 5 anos de existência. As casas de apostas viraram e falaram assim, ó, a gente não tem esse dinheiro, pô. A gente não tem esse dinheiro sobrando para chegar e aportar 30 milhões. Então, o que a gente vai fazer? Os caras pensaram, bom, o que a gente vai fazer? Vamos viciar a galera. Vamos trazer para dentro o cassino, vamos trazer para dentro. E, a partir daí, a Bet em si, a casa de aposta, que tratava só de apostas esportivas, que era perde, você ganha. E um dado, o Brasil é o país no mundo em que mais se ganha das casas de apostas. O brasileiro estuda isso aí. Se você sentar em qualquer bar, não sei se você é frequentador de restaurante, eu adoro, bares, restaurantes, etc., você tem sempre um garçom falando de um jogo da Suécia, e com propriedade. Uma vez estava no Petisco, lembro bem desse dia, esse dia foi um insight, foi o dia que foi turning point, que o cara sentou com o outro, estava trocando ideia com ele, daqui a pouco ele falou assim, gol do Djurgården. O Djurgården é um time da 2ª divisão da Suécia. E ele conhecia, não é que ele chutou o Djurgården. Ele sabia, ele tinha indicado para os outros amigos, eu pensei, pô, esse maluco está estudando, e ele provavelmente está tentando ganhar e está conseguindo. Só que aconteceu o seguinte, quando eles trouxeram para dentro os jogos de azar, os tigrinhos, os cassinos, eles são muito mais fascinantes, porque eles têm uma estratégia algorítmica, que ele te faz ganhar de cara, como qualquer jogo de roleta. Você senta, tem uma sorte de iniciante, você alavanca a tua grana, pô, na pós-esportiva com R$5, com R$10, você não consegue fazer R$1.000. Você vai perder, você vai fazer aquelas combinadas, você vai fazer 5,20, 5,40, leva um tempão para você fazer 100 pratas. No tigrinho não, pô. Você entra, você joga, já faz 200 pratas, aqueles 200 viram 1.000, e o cara, ao invés de sacar, ele acha que aquele 1.000 ele vai fazer 1 milhão. Ele não vai, pô. Ele vai perder os 1.000, porque ele vai perder os 200 outros que ele vai botar, e ali ele fica viciado, e naquela
naquele choque de dopamina e naquele choque de emoção que ele tem, de frustração e euforia, ele acaba se viciando. E esse foi um grande problema. Só que eu antes de devolver a palavra, secretário, eu te digo, foi um conluio, não vou chamar de conluio, foi um acordo entre o Estado brasileiro e as casas de aposta, que botou para dentro da lei os incisos do primeiro artigo, os incisos 8, 9 e 10, que permitiram os cassinos online e os jogos de azar. Esses jogos de azar e os cassinos online não estavam lá, mas nesse grande acordo que virou lei, 14.790, está aberto aí para todo mundo, foi aí que entrou, e aí entra o seu trabalho, que é o trabalho de conscientizar essa galera que entrar em tigrinho, que entrar nesse tipo de jogo é você entrar num passo muito fundo rumo ao cadafalso, rumo a se viciar e rumo a perder todo o seu dinheiro se bobear, porque ali não tem como. Da mesma forma que tu alavanca, o algoritmo te tira tudo e te vicia. Marcelo, você falou tantas coisas interessantes e eu acho que fica um pouco no imaginário popular sem ter ideia do que de fato tem por trás de uma plataforma que a pessoa entra lá achando que vou ficar rica. A gente vai para as salas, né? Para as salas de aula da secretaria, a gente tem acesso aos jovens. E aí eu sempre começo conversando com eles, quebrando o gelo. Quando eu sinto que eu ganhei assim, um ambiente de confiança, aí eu pergunto, e quantos de vocês já apostaram? E é muito assustador, porque praticamente todo mundo já apostou. Só que eles apostam com muita esperança. Eles não apostam assim de uma forma recreativa. Se é que a gente pode dizer que exista isso, né? Com tantos elementos aí que você trouxe que existem por trás, efeitos dopaminérgicos e tudo isso. Mas eles realmente acham que vão mudar as suas vidas com isso. Eles acham que... E aí, quando você começa a dar dados embasados, é quase como, não quero ouvir. A situação, não, eu sei, o meu amigo ganhou X reais do trajeto da casa dele pro trabalho. Não, eu vou mudar a minha vida sim. Mas isso não é mentira. Ele ganhou, mas ele só não conta quando perdeu. Quando ele devolveu tudo. Isso não importa, né? Na narrativa das pessoas. E acho que uma coisa que você conhece muito bem e que seria muito interessante assim, saber mais é como funciona esse mecanismo do perde-ganha, sabe? Do ganha e perde, né, na verdade. Porque parece que a pessoa ainda vai ficando viciada também nas perdas. É aí que eu quero chegar. Né? Isso é uma coisa que explode a cabeça. É aí que eu quero chegar. Até a perda, ela é estimulante. Essa parte você não vai conseguir resolver. Não quero te desestimular. Mas como é que funciona isso? Isso é o meu fascínio. Então, quando chegou durante a pandemia, eu fui fazer uma reunião de negócio, tudo por acaso. E nós fomos fazer uma reunião lá, tudo fechado, num condomínio, num prédio bonito lá na Barra, uma sala incrível. E aí começamos a trocar ideia. E aí o meu sócio na época me lembrou que o cara que estava fazendo o interlocutor era dono de um cassino em Assunção. Não sei se vocês lembram, o Ronaldinho Gaúcho ficou preso no Paraguai há um tempo. Lembro. Ele foi para promover esse cassino. A ideia era essa, ele ia lá para promover um brasileiro que mora aqui no Rio de Janeiro, que é o dono desse cassino, gente boa. E esse cara, ele montou o cassino baseado numa experiência que ele teve em Las Vegas. Ele ganhou $100 mil em Las Vegas e estava me contando, pessoalmente. Eu falei assim, eu ganhei $100 mil. E com uma garrafa de champanhe, eles me tomaram os $100 mil na Las Vegas. Porque ele ganhou $100 mil. Na hora que ele ia sacar, os caras entenderam que ele ia sacar o dinheiro e a mulher dele estava em pé do lado dele, eles deram um champanhe que para eles deve sair, sei lá, $300. Entregaram uma garrafa de champanhe caro para a mulher. Enquanto ela estava tomando champanhe, ele perdeu os $100 mil, ainda perdeu mais $50 mil. Aí ele falou, esse é o melhor negócio do mundo. Porque eu sou um empresário rigorosíssimo, pão duro. Eu ganhei $100 mil e eu devolvi para os caras por causa de uma garrafa de champanhe. Eu não consegui controlar, né? Aí ele montou um cassino. Lá em Assunção. Cassino brilhante. Então, na realidade, para quem tem cassino, é um negócio sensacional. Que é permitido o cassino. Tem isso, mas para uma pessoa que está vulnerável, né? Então, aí eu comecei... Aí eu falei, cara, eu tô tendo umas experiências. Eu comecei em grupos de amigos a começar a estudar os jogos. Pô, eu vejo futebol todo dia. Eu vivo de escrever, de falar. E eu falei, então eu vou aplicar esse meu conhecimento na lógica.
Comecei a dar as dicas para meus amigos. E comecei a perceber que eles não conseguiam. Eles não conseguiam. Eles iam... O prazer deles não era ganhar ou perder. Era a independência... Seguir meu instinto. Seguir o instinto. E eu comecei a sacar. E eu comecei a sacar uma outra parada, que era... Eles tinham mais prazer quando perdiam, pô. Aí isso me intrigou. Fui falar com esse cara. Aí ele falou, pô, eu escrevi um livro, mas eu só vou publicar depois que eu fechar meu cassino. Eu tenho um livro sobre isso, porque eu comecei a entender a psique do ser humano e a depressão pós-perda, ela impacta muito mais do que a euforia pós-vitória. Eles ficam muito mais fascinados com a derrota, com o desafio de vencer de novo, de ganhar e tentar ganhar, do que propriamente com ganhar. O interesse do jogador não é ganhar. Nenhum. Então, essa premissa de que o cara quer enriquecer é uma falácia, que ele conta pra ele mesmo. Ele tá mentindo, pô. Ele sabe que não vai enriquecer. Claro que não vai, pô. Ele tá perdendo, ele sabe que tá perdendo. Ele, dependendo do grau de controle dele, ele perdeu ali uma pizza, ele perdeu ali um ir do cinema, perdeu um livro que ele deixou de comprar, um curso que ele deixou de fazer, ou então perdeu uma casa. Depende do grau de desequilíbrio que ele já carrega na vida dele, mas isso aí é na vida, em qualquer setor da sociedade e da vida, você tem o equilibrado e desequilibrado. Mas aí eu falei assim, pô, eu saquei. Comecei a sacar com os meus amigos. Por quê? E aí tinha um fator impressionante. Eu comecei a publicar nos stories, à época, umas dicas, assim, muito simples. Mas olha só, o que é uma dica simples na aposta esportiva? Isso que eu trouxe para a TV aberta. A dica é o seguinte... Você tem aplicação? Todo mundo acho que tem alguma aplicação um dia já fez. Se não tem, já teve. Todo mundo, mais ou menos, né? Todo mundo que tem. Mas nós já tivemos aplicação. A gente tem aplicação. No mercado financeiro hoje, quando dá 2%, o cara faz uma fé, o cara faz uma massagem no teu pé. Se tiver um investidor que te dá 2% no investimento mensal, pô, vem uma fila de pessoal pra gente ir lá na XP. Quando eu fui oferecer o produto, aí o cara falou assim, meu irmão, 4%? Você namora a gente aqui. Fica em fila. Todo mundo aqui. A gente tá dando 0,5% e suando para dar 1% numa renda fixa ali, mas num investimento mais ousado, o risco é muito grande. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Aí eu fui aplicar uma regra de 3 simples. O que é um 3% numa aposta esportiva? É assim, Barcelona contra o Olaria. Barcelona pegou o Olaria, dá 3%. Só que você imagina isso? Mas a possibilidade está lá, mas o cara não quer. E eu comecei a provocar os meus camaradas e provocar publicamente, dizendo assim, pô, tem esse jogo aqui, tá dando 7%, tá dando 6%. O cara quer 100%. Ele só se sente vencedor se ele arrumar 50%, que é o que chamamos de odd, que é o fator multiplicador. A aposta é de cota fixa, ela precisa de um fator multiplicador que a gente chama de ODD, é a odd. Essa odd, se ela não for acima de 50%, o cara se sente um derrotado. Ele se sente um lixo. Quando eu comecei o programa da TV Record, as minhas dicas são muito simples, passa todo dia. Um dia alguém vai ver. São muito simplórias, assim, para o cara não perder. A gente terminou o segundo ano com aproveitamento de 97% das dicas. Esse ano nós estamos com 100%. Porque elas são muito simples, não é que eu sou profeta, não. Eu só não sou idiota. E aí, aplicar minha não idiotice dá isso. É só para o cara não perder dinheiro. Ele falou assim, pô, não perdi dinheiro. Então é isso. Ele vai ganhar, vai ficar rico, não vai acontecer nada. Só quer se divertir? Vai lá e não perde teu dinheiro. Essa era a proposta. E conscientizar o cara. E aí eu comecei a perceber que meus amigos, eles me omitiam uma semana e quando ganhavam alguma coisa que era contrária ao que eu disse a eles, tipo assim, pô, vai aqui, não, mas eu fui no outro e o outro ganhou. Fazia questão de te contar, né? O todo. Eu que tava certo. Até hoje é assim. Eu falei, não, beleza, mas se você me abrir teu extrato... A história é outra. Né? Aí eu acredito em você. Porque eu sei que o cara perde. Mas ele perde. Não é pela regra do jogo. Ele perde porque, não sei, aí teria que ter um trabalho psicológico, psiquiátrico, voltado para isso. Isso é algo que eu posso trazer assim, de colaboração, de trazer esse apoio, já que muita gente já estudou o jogo em grande parte do mundo. Acho que o Brasil está vivendo essa experiência agora para entender na psique humana por que o cara quer perder. Eu sei que o cara vai perder. Eu só não posso te dar um tratado porque eu não tenho elemento teórico para isso. Mas, na prática, eu sei que a derrota fascina. E sei que o amigo dono do cassino me falou isso e falou, inclusive, vai publicar um livro sobre isso um dia, porque ele vence a partir... Porque eu acho que a ganância,
e a tentativa de enriquecimento sem causa, eles são o pano de fundo para algo que é mais grave, que é essa busca você usou tanto pelo dopaminérgico, né? É isso. A derrota, essa frustração causa uma sequência de dopamina. É aquilo que muita gente falava, né? Minha avó falava assim, seu dedo podre para relacionamento, para trabalho. É isso. É aquele o mesmo mecanismo. Mesmo mecanismo. De você entra numa furada, sai, entra noutra furada, sai. E então, esse trabalho de conscientização que o PodJuve propõe aqui, que a Secretaria da Juventude do município do Rio de Janeiro propõe, é um trabalho fundamental, acho decisivo, pelo menos para a nossa juventude. É virar para a galera mais jovem e falar assim, é furado o que tu tá pensando aí, tu não vai ficar rico aí primeiro. Ele acha até que nunca fica... Não se apaixona por perder. Eu acho que o mote vai ter que ser por aí. Porque a ganância, o enriquecimento sem causa, eles são só o pano de fundo, eles são o tailleur bem cortado para algo que é muito mais sério, para essa roupa suja que precisa ser lavada. Nossa, você me startou muitas coisas pensando aqui, muito importantes. Quando eu penso nos jovens, eles estão numa fase crítica da vida, né? Você já não é mais criança, aí você, para algumas coisas, é tratado como adulto, mas para outras você não é tratada. E nossa faixa etária ainda é muito ampla, né? De 15 a 29 anos. Então, eu lido com diversas juventudes dentro da juventude. Você me falou isso, você lida com gerações, né? Exatamente. E aí, em cada uma delas, o impacto dessas apostas é diferente. E também nas classes sociais é muito diferente, né? Foi ontem. Parece que eu não posso falar, né, os nomes, assim, que o zoológico tá me perseguindo, né? Eu atraio o assunto. Eu estava ontem fazendo a minha unha e chega a filha da manicure, elas me conhecem, são pessoas que eu tenho muito carinho. E a menina tá conversando comigo, ela tem 18 anos, uma menina que mora também numa favela do Rio de Janeiro, com uma realidade muito difícil, mas que estuda e que tá correndo atrás da vida dela. E eu sempre tô lá, assim, ó. E aí, você terminou tal outro curso, fez isso, aquilo. Bem tia chata, que é o que eu me proponho a ser. E aí, conversando com ela, ela tá falando dos objetivos de vida e tal. E aí, quando ela ia embora, ela falou assim, eu vou lá porque eu vou chegar em casa e eu vou fazer a minha aposta naquela que todo mundo conhece. Eu fiquei chocada. Sabe? Eu fiquei assim, gente, tá em todos os lados. E eu falei pra ela, menina, você sabe que você vai perder, né? Ela, não, mas eu coloco só R$5, então é muito tranquilo. Assim, mas são R$5 que você tá reclamando que tá com R$2 na sua conta. Como assim? Ela, não, comigo não é o pior, não. A minha avó é que joga o dia inteiro. Ela pede dinheiro para todo mundo da família e vai jogando. E aí eu vi uma família que já é uma família que não tem posses, uma família em vulnerabilidade social, que vive todas as mazelas da desigualdade social, mais uma vez vulnerável. Parece que se cria sempre mecanismos para deixar quem está pobre cada vez mais pobre, né? As meninas, lá no começo do século XX, elas falavam assim, né? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E aí parece que essas apostas online... Mas deixa o rico pobre também, tá? Nesse ponto é democrático. Isso é democrático. Mas eu acho, pelo menos nas conversas que eu tenho, é que quanto mais a pessoa tá vulnerável economicamente, mais ela usa aquilo. E aí tem vários gatilhos, né? Acho que é como uma possibilidade financeira, mas aí a gente, conversando aqui, a gente vai vendo que pode não ser tanto isso. Mas uma fuga da realidade também. Porque quando você entra em jogos, você entra num processo de fuga da realidade. E a realidade, ela é muito difícil. Mas o que as pessoas... qual vai ser o refúgio que essa geração tem encontrado, né? O que está acontecendo? Hoje, eu coloquei que eu vi uma pesquisa que saiu sobre os jovens da geração Z são os que menos bebem.
maravilhoso. Né? Assim, poxa, se é por consciência, qual é o motivo? É geração saúde? Eu não sei. Mas é interessante a gente pensar nisso. Mas também já tem estudos que eles jogam e já estão chegando à idade adulta, super endividados e também viciados em apostas. Então, gente, o que está acontecendo? O que a gente está falhando como sociedade? E acho que é por isso que existe a campanha. Que a campanha não é só para atingir o jovem. Ela é para chegar na família. É para se você se preocupa com a sua avó, se você se preocupa com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, você está atento. A juíza Vanessa Cavalieri, ela é sensacional numa fala que ela tem, que os pais, eles se preocupam muito hoje dos filhos não irem para as ruas, né, por causa dos perigos das ruas. Mas a gente tá com o maior perigo dentro, né? No celular, pô. E ninguém tá olhando. Pornografia, jogo de toda sorte. O jogo online, ele tá limitado pela lei. Você não consegue realmente, tem reconhecimento facial. Se você tiver menos de 18 anos, não apresentar toda a documentação, você não vai... Mas eu conheço um montão de jovem que joga com tudo bem, mas pode menor usar. De idade. Mas não vai conseguir sacar. Assim, não vai ganhar nem perder. Ele vai botar lá e no máximo que vão tomar o dinheiro dele. Se ele ganhar, ele não vai ter essa experiência, que é o que vicia, que é a do ganha e perde. Ele vai até jogar um dia na conta de alguém, mas rapidamente será identificado e limitado. Isso aí, os caras têm sistemas muito claros ali de defesa. O sistema no Brasil, a gente consegue bloquear sites piratas dessa natureza? Não, já estão todos bloqueados. Já. Todos? Não tem o risco de ter um site pirata? Todos. Tanto que os que postaram nisso dançaram já. Já estão pagando os 30 milhões. Se tem uma coisa que a gente é bom é em arrecadar. A gente é bom na arrecadação. A gente sabe disso. Arrecadador, na hora que falou em dinheiro. Não, bloquearam em 5 minutos. Todo mundo. Esquece. A galera trabalhou de forma perfeita em pouquíssimos sites hoje, mas são muitos. Muitos estão chegando. E muita gente comprou a licença sem ter site. Tentando vender para os caras que tinham e tal. Era muito engraçado. Você entrava no CIGAB, no sistema... Do governo federal, de adesão às apostas. E aí tu via lá a Gabi, CPF, dona de uma casa de apostas. Tipo assim, enquanto não tinha que pagar... Ninguém me falou nada. Eles compraram, muita gente comprou. Muito advogado comprou. Os caras iam lá, compravam e contaram certo. Que uma hora eles iam todos ser bloqueados e iam ter que correr atrás da licença deles. E aí os caras venderam as licenças para outras casas, mas mesmo assim são muito poucas. Não tem mais aquele monte, 4 mil, 5 mil casas. A gente deve ter são quantas 200 hoje? casas, mais 200 ou menos, no máximo. Casas. Acho que não chegou nem a 200 ainda. São poucas. Essa possibilidade não existe. Mas eu vejo o jogo online, os Roblox da vida, fazendo esse papel da... Tá assim, eles estão treinando... as crianças... Vamos desde criancinha te mostrando claro, aqui. Pô. Porque aí pede pra mãe assim, deixa eu comprar a roupinha pro meu boneco. Aí comprou a roupinha, aí já viu o bonequinho lá. Isso. Voltem pras ruas. O perigo da rua, sério. É melhor jogar bola. É melhor jogar bola, é melhor tomar uns tapas na rua, é melhor. Tô falando sério. Porque a gente tá criando gerações de zumbis. Quando eu comecei a sacar isso, eu falei assim, cara... Não aconteceu ainda, mas se não houverem as campanhas como a sua, campanhas massificadas mesmo, a gente vai ter muito em breve, 6, 7, 8 anos, gerações de zumbis, de gente que está ali esperando fazer um gol num Roblox da vida, futebol, ou então ganhar uma aposta no Tigrinho, gente cuja vida real está completamente estagnada, né? E o mundo virtual... A gente já tá acontecendo. A Bet é um passo que foi regulamentado na tentativa de se evitar. Se não tivesse sido... A regulamentação é muito boa, trouxe muitas regras importantes. Mas mesmo assim, cara, o desafio é grande. O seu desafio é muito grande aí, porque ainda mais nessa faixa imensa que você aborda, de 3 gerações, de 15 a 30 anos quase... O desafio é grande, mas a iniciativa é válida porque vai evitar... Assim, eu tenho certeza que essa menina com quem você conversou e usou a regra de 3 clássica, você tem R$2 na conta e tá botando 5 numa combinada de apostas, você certamente... Uma hora ela vai te ouvir. Assim, não ouviu, mas vai ficar lá. E uma hora vai servir. Tem que ser uma atitude conjunta na sociedade, né? A gente tem parceiros como você...
E é importante, sabe, a sua voz, Marcelo, nisso, porque essa preocupação, né? Olha, você conhece, você sabe como é que é o mecanismo do sistema, e mesmo assim você se coloca assim, olha, isso não é uma coisa simples, como vocês estão imaginando. Porque isso se tornou algo muito banal. Tá em todas as conversas, tá nas músicas, virou parte do imaginário popular brasileiro. E quando chega na cultura e entra na cultura, é aí que fica muito perigoso. Porque a cultura é parte de quem nós somos, ela nos molda. E aí, se a gente observa o poder que isso tem de mudar a percepção do brasileiro, olha o perigo que a gente tem. Um jovem que não vai investir no seu potencial criativo, produtivo, de estudar. É um jovem que vai ficar robotizado. Sim. E tem muitos estudos já que mostram que você ter um tempo sem usar tecnologia, né, essas tecnologias digitais, é muito importante para você desenvolver sua criatividade. E aí, desde criancinha, tá todo mundo ali fissurado no celular. Você já começou essa sequência da vida, né? Essa sequência lógica. Aí você começa desde pequenininho. Na infância, você começa a ter seus primeiros traumas, porque é inerente. Viver é traumático. Viver é traumático. Aí você começa a se afundar, a ter um escape em jogos. Que aí os seus pais estão com seus próprios problemas e não observam tanto assim. Me dá R$2 para colocar roupa no bonequinho. E aí aquilo te traz algum afago que a tua família deveria estar observando. Uma recompensa, né? E aí você chega na adolescência, que aí é quando tudo realmente explode, né? É quando as suas questões de quem sou eu, quem comeu meu queijo, elas ficam muito intensas. E aí mais é que você procura mecanismos de fuga. E essa fase do vício, né? Essa fase da adolescência para a pessoa entrar em alternativas que geram vício é muito, muito, muito assustadora. Aí momento que você era para estar começando a pensar, o que eu vou fazer na minha carreira? Como é que eu faço para mudar a realidade da minha vida, a realidade da minha família? Eu tô pensando como que eu vou enriquecer. Porque no discurso, pelo menos deles, inicialmente eu quero porque eu não quero trabalhar. Eu não quero trabalhar, eu vou querer trabalhar. E eu não tô falando em situações horríveis de trabalho, não. É que a gente ouve muito. É que tem muitas pessoas que não querem trabalhar de forma alguma. E não tem uma outra forma lícita, que seja perene. Nem impossível. De você conseguir desenvolver a sua vida sem trabalho. Aí você chegou na idade adulta, porque eu vejo isso recorrentemente. E eu pergunto, você terminou o ensino médio? Não terminei. Sabe, a pessoa... E nem sempre, Marcela, porque a pessoa teve que ir trabalhar, não. É porque ela começou a criar esses mecanismos de fuga. Ela está ali imersa na rede social. Agora ela está imersa nos sites de aposta. Ela não está pensando na vida dela. Né? E aí eu queria entender com você... Você tem contato com muita gente. Você falou dos seus amigos. Mas tem as pessoas também que te seguem. Eu vejo isso como secretária. Mas o que você vê das pessoas que vão até você? Você acha que a gente está num cenário realmente de uma pandemia desse vício? As pessoas elas estão viciadas em apostar? Eu até falei aqui com os nossos diretores em off. Em janeiro de 2024 eu tomei uma decisão pessoal, que era ler um livro por semana para sempre. Até quando eu aguentasse. Eu me obriguei a isso. E por quê? Porque esse tipo de atividade lúdica, a literatura, o cinema, o teatro, enfim, a atividade que a gente cresceu tendo como melhores práticas, ele seria a única saída para evitar esse tipo de vício. Você não tem o professor Luiz Antônio Simas, disse recentemente no Sem Censura, algo que é interessante. A gente precisa separar a educação da escolarização. A escolarização é um cenário. A educação, ela tem que ter um viés de mais responsabilidade,
do entorno do cidadão. Mas eu acho que tem um problema. Quem dizia pra gente não beber, pra gente não jogar, pra gente não pegar uma fruta na mercearia ou devolver se a gente tivesse pego quando criança, esse cara ou essa mulher, eles foram demonizados na sociedade. Que era o nosso tio, era o cara que introduzia a gente na música, era um amigo da família. Esse cara, ele não existe mais. Era o responsável pela educação. A educação vinha do núcleo familiar, mas vinha também de um entorno, que era o entorno que te dava o freio. Que era o entorno assim, não faz isso não, pô. Isso é ruim. Vai estudar. Vai obedecer a tua mãe. Essa pessoa, ela passou, meu conceito, olhando, ela não existe mais. Então a gente tem um ciclo que eu chamo de ciclo do capeta, que é o seguinte: o cara vem muito mal educado, sem nenhuma prática positiva, muito revoltado porque não tem atenção, porque não tem amor, porque não tem afeto, e chega na escola. Ele desconta no professor, que também, a partir dessa reação, não se vê muito à vontade de praticar a escolarização. Então a gente tem um ciclo de não educação e não escolarização. E isso explica o vício em pornografia, o vício em aposta, o vício nos jogos online. Você é fuga o tempo todo. A tua abordagem ela é corretíssima. Então a gente tem que ter um projeto de conscientização, como você falou, de toda a família e do entorno. Se tem alguém viciado em aposta, ele assim, cara, todo mundo tem que chegar junto e apoiar aquilo ali. No caso que você me contou, é pior. A garota não só ela apostou, como ela viciou a avó. Não, pô. Então, a avó era a parte que desembargaria esse negócio. Ela ia chegar e fazer... Como é que é isso, menina? É ela que tá dando a dica ali, tomando R$5 da neta. Então, você tem um problema gravíssimo, que desemboca nessas fugas todas que foram citadas. Eu acho que a gente não tem o perigo do vício em aposta, de uma pandemia de vício em aposta. Eu acho que não é que chegou no teto, mas já está definido quem foi e quem não foi. Isso já está muito definido. Assim, quem está lá é essa pessoa que não está se controlando e está jogando o tempo todo no tigrinho, ou que está mentindo para gente que vence, ou que está mentindo que são só R$5, porque R$5 todo dia, se você botar 30 dias por mês, você já perdeu ali uma boa parte da tua renda, se você não tem uma renda muito alta. Então, esses R$5 é mentira, porque são R$5 durante muitas vezes no mês. Você vai perder 5, aí você ganha 10, você perde os 10, você perde mais 20, você dobra a aposta, você vai. Então, eu acho que o trabalho do PodJuve e o trabalho da sua secretaria, eles são fundamentais para que a gente, assim, não minta pra gente. Assim, não é mentira. Assim, pô, já tá o problema. E esse problema tá legalizado. Acho que o grande desafio é esse. Às vezes você não tá tratando de algo em que você vai facilmente combater com um projeto de lei. A lei já tá aí. Ela já está autorizada. Ela já foi negociada e o governo brasileiro ele já ganha em cima dessa lei. Ele já toma os 30 milhões das casas de apostas com a aprovação da inclusão dos jogos de azar dentro da casa de apostas. Já existe. O desafio é maior. O desafio é trabalhar nessa base psicológica, nessa base humanitária, nessa base de afeto. Eu acho que nisso aí, eu acho que a secretaria tem uma missão muito boa e o seu reinado na secretaria, espero que seja maior, enfim, seja até a parte, não sei quais são as suas pretensões políticas, mas é um trabalho que será fundamental, pelo menos para a sociedade carioca. Muito bom te ouvir, Marcelo. E acho assim que as pessoas tinham que ver essa visão de você que está por dentro do que acontece de uma forma tão verdadeira, tão clara. A gente tem um quadro, vocês já conhecem, é o nosso Responde ou Corre. Marcelo, você responde ou corre? Eu respondo, pô. Aí, ia correr o quê, né? Responde. Muito bom. Vizinho da Anitta, né? Da Anitta não, Larissa. A gente já aprendeu que agora é pra chamar de Larissa. É pra chamar, né? Aí teve o documentário dela. Eu aqui fazendo propaganda do documentário. Eu trabalhei com ela na Furacão, cara. Quando eu trabalhei lá na rádio da Furacão. Ela tinha 17 anos, pô. Ela tava lá, trabalhava lá na Furacão do Rio. Eu trabalhei lá um tempo. Né? Mas acho que ela sempre teve essa estrela, sempre foi brilhante, ela é sensacional, né? Mesmo. Sempre foi gênio. Vamos aqui pro nosso quadro, Marcelo. Eu sempre falo, né? Chega aqui que eu me sinto muito com essa... Eu me sinto angélica, assim, com isso aqui. Criança dos anos 90, né, gente? Vocês têm que entender isso, essa conexão. Que eu acho que não usa mais, né, hoje em dia. Mas, enfim, vamos lá. Qual foi a aposta mais arriscada que você já viu dar certo? Todo dia dá certo uma dessas apostas arriscadas. Você pode ter certeza. O cara estuda 20 jogos,
você tem o que eles chamam de combinado. Muita gente chama de bingo, né? Que é o seguinte, você pode combinar até 20 resultados. Você estuda minimamente 20 resultados. Tem gente que chuta, mas tem gente que estuda. Aí sim o cara bota lá os R$10 e faz R$3.000. Já vi isso acontecer, é muito comum. O grande desafio é ele sacar os R$3.000, que ele não vai fazer. Que ele vai querer... E tentar transformar os 3.000 em 1 milhão. Que ele não vai conseguir. Excelente você falar isso. Porque é isso, a pessoa não vai se contentar com aquilo, né? Não é... Você é tranquila de ganhar, pô. É mole, te falei. Se você seguir minhas dicas, você vai ganhar. Você conseguir sacar é o que eu te problema é você realizar o teu lucro. E não se viciar. O desafio é esse. Se fosse assim, se a gente conseguisse conscientizar as pessoas de que, pô, realiza, saca. Porque quando a pessoa saca, deixa eu te dar só um insight. Ela tem um fechamento de ciclo. Porque o grande problema das apostas é que o ciclo nunca se fecha, que você vai, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. É como se você encerrasse uma relação assim... É um relacionamento abusivo, né? É claro, pô, exatamente. Quando você fecha o ciclo, você termina um relacionamento abusivo, você passa para um outro nível. Você fala assim, pô, eu botei R$5, eu tô com 150. 150 eu posso comer uma pizza, eu posso ir ao cinema. Se você realiza aquilo ali, se você materializa, você passa para um outro grau. Você não vira profissional, mas você deixa de ser aquele cara apenas viciado e passa a ser um amador recreativo, como você falou. Se o cara tentar fazer todo fim de semana 150, 80 pratas, 50 pratas, pô, ele passa, aí é tranquilo. A relação dele de perda e ganho passa a ser muito mais de ganho e ele passa a realizar. Então, o grande desafio para mim, saquem. Ganhou, saca. Realiza o lucro. Um lugar no Rio de Janeiro para um date, Marcelo? São muitos, né? O Rio de Janeiro é prodigioso em lugares de date. É a cidade do amor, né? Cidade do amor, é verdade. Pô, para um date, Morro da Urca. Morro da Urca. Morro da Urca, boa. Um livro. São vários. Eu vou indicar um que eu li agora, que é do Gabriel Garcia Marques, o nosso Gabo, Prêmio Nobel de Literatura colombiano. Acho que um dos problemas nossos... Olha que coincidência. Gente, a gente não definiu isso. Eu aqui com a América invertida. Exatamente. Acho que um dos problemas do Brasil é que o brasileiro não se sente latino-americano. É um problema grave, sério. Se reflete, inclusive, na questão das apostas. A América Latina, a Argentina, a Colômbia, o Chile, o Peru, eles permitem o jogo físico, inclusive, e tem muito menos problemas. Porque pelo menos gira a economia, né? Eles giram a economia e já trataram das questões psicológicas. Estive lá algumas vezes, já observei. Acho que a gente não é estadunidense, a gente não é europeu, a gente não se sente latino-americano, então a gente ficou meio sem identidade. Então, eu tenho a impressão que... Qual era? Era do date? O livro Gabriel Garcia Marques, Além dos 100 Anos de Solidão, que é obrigatório, é um clássico, mas um que eu li agora, que ele conta uma história, uma entrevista que ele fez quando era jornalista de um jornal de oposição na ditadura colombiana em 1965. Houve um naufrágio, e nesse naufrágio, um naufrágio clássico de um navio da Marinha colombiana, sobreviveu, um cara. Esse cara ficou 10 dias, ele estava falando aqui, se a gente aguentar ficar 1 hora sem água, eu sempre penso nesse cara, ele ficou 10 dias no mar sem beber água e sem comer e sobreviveu, virou um herói nacional. Um dia, ele, já famoso, dando entrevista para Hebe Camargo de lá, dando entrevista para o Luciano Huck de lá o tempo todo, ele se arrependeu das entrevistas e resolveu contar a história. A história desse livro é uma história de um contrabando, eles saindo de Miami, contrabandearam uma carga irregular, a Marinha colombiana, e o navio não naufragou por causa de uma tormenta, ele naufragou porque estava com excesso de peso. E aí ele resolveu contar essa história, e houve uma série de perseguições ao cara, então esse livro dessa... A gente já teve até a resenha do livro, muito bom. Dei a resenha, esse livro é fascinante porque a resenha não é o livro. A resenha é só o pano de fundo porque o cara entra nas minúcias da parada. Vou ter que ler. Então, você também, aí em casa já sabe. Terminei semana passada. Agora, indico todos os clássicos. É fundamental, como diz o professor Karnal, os novos filósofos contemporâneos, eles convergem no seguinte sentido. Os clássicos, Machado de Assis e Shakespeare, você tem que ler pelo menos uma vez por ano. Você precisa ter contato com os clássicos para entender, para entrar na alma desses caras, entender o quanto eles foram pioneiros, né? O quanto eles foram brilhantes. Muito bom. É até importante dizer isso para a juventude, né? Que a gente
pode ter coisas do futuro, mas também o que nos molda como sociedade, o nosso passado, é muito importante a gente revisitar isso. Né? E para fechar, um filme. O Poderoso Chefão. Eu amo o Poderoso. Se eu soubesse, eu teria vindo até com a minha camisa do Don Corleone. Eu devia ter combinado. O Poderoso Chefão, claro, óbvio. Sempre que eu tenho alguma dúvida sobre mim, sobre alguma coisa numa interlocução, eu volto e vejo. Eu tenho um amigo que fala assim, em Poderoso Chefão tem tudo que você precisa saber sobre a vida. Sobre a vida. É muito bom. Qualquer dúvida eu já vi. Eu conheço as falas do Poderoso Chefão. Eu também. Tudo. A gente hoje pode fazer uma brincadeira aqui. Então é isso. Muito bom. Marcelo, muito obrigada. Deixa aí pra galera o seu @ nas redes sociais. Como é que eles te encontram? É sempre Marcelo Barros BR de Brasil. E estamos lá tentando conscientizar, falando de carnaval também. Carnaval é uma parte importante da conscientização da vida brasileira. A gente precisa retomar isso, porque a gente aprendeu história durante 3, 4, 5 gerações através dos sambas de enredo, do Ciro de Oliveira, do Mano Décio da Viola, do Didi, do Velho Poeta, do Davi Correia. E a gente precisa retomar isso. A escola de samba, já que a gente está com tanto problema na escolarização e na educação, a escola de samba pode reocupar esse papel. Muito bom. Obrigada, Marcelo. E eu agradeço também a você que ficou aí com a gente, acompanhando mais um Pod Juve. A sua presença é fundamental. Manda para os seus amigos, manda para sua família, principalmente para a pessoa que você está vendo que está indo por um caminho não tão legal nas apostas. A Juve Rio está em todas as redes sociais com @JuveRio. Mas não esquece, você tem que ativar o seu sininho, curtir, comentar, compartilhar para mais pessoas conhecerem o nosso canal. Um beijo, Pod Juve fica por aqui.